E aí, tudo bem? Estamos aqui com mais um Conversa Fiada. Trouxe esse cara que é uma empresa espetacular, um amigo que eu fiz há pouco tempo, mas que desenvolve o melhor sistema de iluminação para academias e está fazendo a nossa segunda unidade do Campinho. Júnior da JR. Tudo bem, Valeu, Júnior? amigo. Como é que tá? Beleza. Beleza, obrigado pela oportunidade. Beleza. E, cara, trouxe você para contar aí a tua história da JR, como é que surgiu, né? Cara, bom, JR Perfis é uma indústria que nasceu com a intenção de fabricar perfis para iluminação. Essa era a ideia, fabricar barras, entregar essas barras para o mercado B2B, ou seja, as lojas de iluminação, e essas lojas de iluminação distribuir esses perfis para o mercado nacional. Essa era a ideia. Com base em três pilares. Maior quantidade e variedade de perfis, menor prazo de entrega e o menor preço. Eu entendi naquele momento, período de pandemia, a empresa vai completar 5 anos agora em setembro, que se a gente conseguisse atender esses três pilares, a gente teria uma solução completa e conseguiria bater de frente com o chinês, que é a indústria que vende o produto mais barato no mercado nacional hoje. Esses eram os princípios da empresa. Então, tudo isso no âmbito da teoria, escrito ali num plano de negócio, onde tudo funciona. Onde começa o sonho, né? E projetamos essa empresa e fomos colocar ela de pé. E no longo do caminho, esse processo tem se transformado. E hoje virou uma empresa que a gente batizou como Sistema SIL, que é desenvolvimento, é um sistema de iluminação linear. Então, criar sistemas de iluminação onde integra a identidade da empresa, a assinatura de um projeto, a criatividade e fazer com que isso se integre no ambiente e fazer o principal, que é iluminar os ambientes. Eu conheci você lá em São Paulo na feira. Como era o nome da feira? Fit Brasil. Fit Brasil, exato. 2025, não foi? Foi. E, cara, o que mais me chamou a atenção foi as formas que você fazia já iluminação, em qualquer modelo que o cliente chegava, com um projeto que fosse, vocês entregavam a solução e isso chamou a atenção, fez eu parar lá, a gente trocar uma ideia, conversar e desenvolver o projeto da Academia de Realengo. Mas como é que você entrou nesse mundo fitness, assim, de desenvolver esse tipo de projeto para a academia? A ideia surgiu da seguinte ideia. Eu sempre observava as academias e via muitos erros de iluminação. Por exemplo, tem uma academia próxima à minha casa que até hoje passo lá e fico assim agoniado. Tá? A academia ela tem uma tonalidade laranja. Só que acontece, é tão forte o laranja que dá vertigem. Tipo, as pessoas ficam lá, não sei como elas conseguem permanecer tanto tempo ali dentro. Ou seja, tem um erro ali processual de projeto que está fazendo com que a iluminação esteja errada. Conversando com alguns amigos que treinam, até mesmo donos de academia, eles falam, olha, Júnior, a gente contrata o projeto, eu entendo de aparelho, entendo de ambiente de academia, mas a iluminação é só um detalhe. Eu falei, cara, você sabe que iluminação vende? Iluminação transforma, ela pode deixar um ambiente mais harmonioso, etc. Cara, não faz ideia. A gente observou que os escritórios de arquitetura que fazem esse sistema de iluminação, ou até mesmo a arquitetura da academia, também não tem um conhecimento profundo sobre iluminação. Eu falei, olha, se eu tiver a oportunidade de falar com alguém que toma essa decisão de criar uma academia, de construir uma academia, talvez eu consiga convencer ela que é possível criar formas, sistemas e criar a identidade da marca integrada com a iluminação. Eu falei, com quem que eu devo falar sobre isso? Eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu descobri uma academia, uma rede de academias que é uma rede de feira, a Feira Fitness, que faz esse trabalho para academias. Eu falei, vou tentar ir lá e mostrar para esse pessoal que existe como fazer um sistema de iluminação bem feito e de uma forma que tenha um processo, que tenha todo um entendimento sobre iluminação. E foi lá que a gente foi demonstrar pela primeira vez. Pô, bacana. Eu gostei muito quando cheguei lá no stand lá e gostei muito do resultado que deu lá na Academia de Realengo, daquilo que a gente fez. Eu mandei o projeto lá para tua equipe. Sim. O contato era todo online, né? Todo... E, cara, chegou exatamente aquilo que a gente tinha imaginado e tinha projetado para o ambiente. Ficou muito bacana, ficou muito A legal. gente recebe projetos hoje de diversas formas. E para descobrir se é possível ser feito ou não, a gente fabrica literalmente as peças. Então, chegou um projeto que a gente sabe que tem algum grau de dificuldade, então a gente começa a produzir as peças em escala, mesmo que não tenha fechado o negócio, para simplesmente entender se é possível fazer ou não. Para a gente poder dizer para você, olha, isso aqui não é viável tecnicamente fazer. Vamos pensar de uma outra forma. Então, hoje a gente consegue dar uma exatidão de um projeto, um resultado, porque a gente tem uma equipe lá, tanto de engenharia e projetos, como uma fábrica específica para poder desenvolver esses projetos especiais. Cara, o mais bacana também é a metodologia que vocês usam, né? Por exemplo, essa modinha, né? Vou botar assim modinha, não tenha o conhecimento que você tem de perfis de LED, esses perfis de alumínio com a películazinha, as pessoas estavam fazendo várias formas, né? Cortando e montando várias formas, mas o bacana é que o projeto vem cortado, montado e soldado, já unido em solda, né? Ou seja, é só pegar e instalar. Um plug and play. Né?
A ideia ali qual que é? Tem muito investimento em mecanização, né, para criar as formas, mas com outras palavras, a gente está criando ali luminárias. São luminárias personalizadas e que elas precisam seguir o mesmo conceito de uma luminária convencional. Você comprou, tirou da caixa e instalar. A diferença são os tamanhos e a forma física ali de como que é essa luminária. É um sistema. Então, a filosofia é essa, criar uma luminária. Criar uma luminária como? De maneira personalizada, um projeto, a gente chama de projetos especiais, personalizado, e entregar para você de maneira que o profissional consiga instalar ele de maneira bem simples. Então, não é só a luminária, também tem a parte teórica ali, que a gente manda ali um manual de instalação, a gente testa as luminárias antes para entender o comportamento. Então, tem toda uma ciência por trás para poder entregar o melhor resultado. Sim, e o bacana é que é exatamente isso. Eu tenho uma equipe de elétrica que fez lá a instalação da luminária. O cara falou, pô, Vicente, isso aqui não tem mistério, é pegar, instalar e ligar e pronto. Né? A gente tem uma experiência do passado, né, de outros negócios, que a gente teve essa vivência de instalação, né? A gente sabe como é complexo você receber um projeto, a gente vê até hoje projetos que você recebe lá o perfil, deixa ele jogado no canto, e vai decorrendo a obra ali, ele vai poeirando, alguém pisa, etc. Quando chega no momento da instalação, vai descobrir as dores. Como fazer? Aí não foi planejado onde guardar uma fonte, não foi planejado onde fixar o perfil, então era ser gesso, agora é isopor, agora é laje, então e agora como fixar os perfis? Aí começa a ter as dores de obra. Aí, e por isso que a gente vê em muitos projetos executados prontos, aí você tem um pouquinho de noção ali de iluminação, você começa a ver as falhas. É o espelho que está com muita luz, então está refletindo, o LED que está mostrando os pontos ali no perfil, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? Começa a ver a dor, do dia a dia do cliente. Né? Cara, eu te encontrei também, até foi um encontro assim, só de vista mesmo na China, na Canton Fair, e vi que você estava lá buscando perfis, equipamentos, novidade para o mercado de iluminação, né? Você trouxe até algumas coisas aí para nos mostrar, mas o que hoje você tem de diferencial assim no mercado que você fala, pô, isso aqui é um baita produto, isso aqui vai revolucionar o mercado? Cara, bom, as viagens internacionais, qual é a ideia? Bom, a desvantagem de estar num país subdesenvolvido é que as coisas aqui são muito atrasadas. Então, a ideia de viajar principalmente para a China e países da Europa, principalmente a Alemanha, que tem as principais feiras de tendências, né? Tanto de iluminação quanto no mercado fitness, é que você consegue já ter uma noção do futuro sendo praticado. Trazer isso para o Brasil é um desafio, porque você precisa convencer que isso vai ser uma tendência, porque nem todo mundo acompanha essa visão. Mas a gente tem visto uma coisa que me tocou bastante, que eu acho que vai se tornar uma tendência, é a questão e a experiência acústica. É você não só iluminar os ambientes, mas também tratar o efeito acústico. Por exemplo, você tem um equipamento que é soltado, uma anilha lá que caiu no chão. É comum já entender esse barulho, né? Alguém soltou, existe até as piadas, alguém falando ali, deixou cair o equipamento, etc. E tal. Mas imagina que você consegue absorver esse som e evitasse que ele expandisse dentro da academia. Isso torna um ambiente de academia totalmente diferente. Mas o produto seria o quê? Que tipo de produto a gente está falando? A gente está falando de equipamentos que faz absorção acústica. Existem vários tipos de equipamentos. Mas para instalação em parede, teto, para instalação em que tipo de ambiente? Então ele poderia ser instalado de diversas formas. No meu caso, como estou mais alinhado com a iluminação, eu vou integrar esses componentes acústicos na iluminação. Então, você imagina que integrar um componente de isolamento acústico, não só isolamento, mas de absorção acústica, criar uma experiência acústica integrada com a iluminação. Ou seja, a iluminação faz o que ela tem que ser feito e a própria luminária absorver os sons e os efeitos acústicos, criando uma experiência diferente. Ou seja, se a gente criar um projeto, por exemplo, na R7, vamos dizer assim, o símbolo maior dela a gente chama de colmeia, mas é aqueles hexágonos, né? Hexágono. Se a gente quiser fazer aquele hexágono com a luminária já integrada, a gente consegue? Consegue. Por exemplo, a nossa cor predominante é laranja. Ele consegue também, já vi na cor laranja. Ele vai ter um efeito, eu consigo mensurar qual vai ser a absorção acústica, que ele não é isolamento acústico, tá? Ele vai ter uma absorção, ou seja, o barulho que tiver ali naquele ambiente, ele vai absorver. Vai evitar a propagação, exatamente, vamos dizer assim, né? Vai evitar a propagação. E você consegue deixar o ambiente de uma outra forma. É uma outra experiência. Quando a gente tem eu costumo dizer o seguinte, quem tem a experiência de ir num café na França, ou em um restaurante, principalmente quem vem da América Latina, sente uma experiência diferente. Por quê? O barulho é diferente. Você está ali conversando numa mesa, tem uma pessoa do seu lado e você não consegue entender a conversa. Aqui não, você vai num restaurante e é aquele carnaval, né? Aquele barulho, prato caindo, alguém batendo ali na mesa, a gente se acostumou com isso. Quando a gente isola esse som, a experiência é totalmente diferente. Você fica mais calmo, a conversa não precisa ter um tom, porque a onda do som, ela chega de maneira diferente. Então você consegue ter um ambiente muito mais brando.
Agora você imagine isso no ambiente de academia, que tem som em abundância, iluminação confusa, porque ela está piscando, ela está batendo, então ele causa um ambiente estressante. Então, inverter essa ordem. Eu diria para ti que quando a gente começar a pensar em ambientes fitness, controlando a iluminação, controlando a experiência acústica, a vida dentro da academia vai ser de outra forma. Principalmente pensando para pessoas de terceira idade. Não é possível explorar ainda dentro do meio de academia, explorar outras tendências e criar, talvez, provocar até o ticket médio do valor. Então, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Ele evita a propagação do som. A academia tem som, né? Tem som ambiente. Ele não vai diminuir também a captação desse som ambiente pelas pessoas? Ele não vai diminuir a captação da propagação desse som ambiente, não? Eu diria que o som ficaria até mais puro. É mesmo, né? Caramba, legal. Ficaria uma outra... Vamos fazer a próxima, então, vamos pensar nisso. Faz todo sentido. Cara, bacana, legal. Imagine que você tivesse um exemplo. Isso seria algo de pioneirismo. Porque imagine você entrar numa academia que tem essa experiência acústica e você entrar numa academia convencional. A pessoa vai ter uma mudança aquela de percepção. batição de ferro, de máquinas. Vai ter uma outra concepção. Caraca, legal. Isso é uma tendência que faz sentido que a gente foi buscar e está trazendo agora para introduzir dentro do sistema de iluminação. O maior desafio, que até faço uma provocação para ti, é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Por que você, como proprietário, investidor numa academia, investe um valor alto no equipamento e quando a gente fala da iluminação, ou até mesmo pensar já no futuro da experiência acústica, o custo é uma barreira. Por exemplo, eu vejo assim um custo de equipamento de R$50 mil, estou chutando, tá? Não sei se vale isso. Mas quando a gente vai falar de uma iluminação que vai trazer uma experiência, ela vai integrar a imagem, o brand ali da academia, ou, por exemplo, o logo na iluminação. Eu vejo academias que as pessoas estão postando ali no Instagram e a marca está no fundo iluminada, o projeto que a gente fazemos, né? E isso gera um valor de brand para a academia, assim, vitalício, né? Só que na hora de executar esse projeto, poxa, o custo aqui tá muito fora. Tem um chinesinho ali. Mas o empresário pensa desse jeito. Ele reduz custo aqui, custo ali. Não, mas eu concordo contigo. Por exemplo, na R7 a gente prima muito pelo seguinte: bons equipamentos e um bom ambiente. Porque a gente não quer que a pessoa entre às 7 da manhã e dá 8 horas ela está querendo ir embora. Treinei. A gente quer que a pessoa fique na academia, faça network, fique ali, se sinta bem no ambiente. Então a gente cria alguns ambientes assim, instagramáveis, alguns ambientes confortáveis para que a pessoa sinta a vontade de ficar na academia. Nós já fizemos isso com a iluminação, né? A partir da unidade, que é aqui do Recreio, que a gente fez um trabalho muito bacana de iluminação, mas foi um trabalho que hoje eu vejo, e eu falo com o meu sócio Marcelo, a gente pecou porque a gente utilizou um método antigo, né? Fizemos tudo em gesso, luz indireta em gesso. Hoje a gente faz tudo com a iluminação com perfis, né? Teto de gesso. Hoje o custo é menor e ao mesmo tempo o custo de manutenção é muito menor em teto removível. A gente prefere usar teto removível do que o gesso hoje em dia. Apesar que o gesso você consegue fazer uma decoração que você não consegue no teto removível, mas aí é que entra a iluminação em perfil de LED que muda tudo. Faz toda a integração. Faz toda a integração, exato. Eu vejo assim que a iluminação, é lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu time, pro meu lado, porque é a área que eu entendo. Mas olhando de fora, pensando, colocando em terceira pessoa, eu diria que a iluminação ela tem a mesma proporção dos equipamentos. A mesma importância que deveria se dar para os equipamentos de alta performance, equipamentos ali duráveis, equipamentos que dão conforto, é a mesma importância que se deveria dar para o projeto arquitetônico e para a iluminação. Porque a iluminação ela não é mais um ponto de luz. Antigamente, até uma experiência que eu vivo isso todo dia. No meu quarto, na minha casa, é uma casa que ela fez um retrofit, é uma casa antiga. Então, no meu quarto, o ponto de luz está na laje ali no meio do teto. Os elementos que foram colocados ali, guarda-roupa, cama, etc., fez com que a iluminação não ficasse assimétrica. Então, ela está no outro ponto. Então, eu tive que fazer um trabalho com perfil para levar essa iluminação, para deixar ela uniforme com a simetria do quarto. Ou seja, você hoje consegue colocar uma iluminação que ela pode seguir vários princípios. Ela pode levar a identidade da marca, ela pode levar a identidade sua pessoal, ela pode pensar em conforto, ela pode pensar em ambientes instagramáveis. Isso aqui é uma coisa fundamental, porque, inevitavelmente, hoje, ainda mais em ambiente de academia, as pessoas estão ali, elas querem mostrar o resultado, querem mostrar a felicidade, querem expor isso nas redes sociais, e você tem que aproveitar esse gancho. Então, imagina você integrar a sua marca, não só com uma comunicação visual, mas involuntário. É um marketing orgânico. Então, você consegue integrar tudo isso no ambiente.
E a iluminação é fundamental para isso. É aí onde entra a ideia da JR Perfis de fabricar esses sistemas, integrar e fazer essa conversa. Aí entra a cor da marca, a gente tem toda essa pesquisa de entender como é o funcionamento e integrar esse sistema. Quando a gente mostra isso ali num projeto, no efeito 3D, eu imagino que é como se estivesse vendendo a franquia, né? Quando você mostra a pessoa já se apaixona e tal. Aí quando você vai para a fase de custos, a pessoa vai lá e compara, ela vai lá e abre o Mercado Livre, por exemplo. Fala assim, poxa, mas esse perfilzinho aqui, ele tem aqui por R$22,99, tá falando que custa 80. Mas não faz ideia da diferença do produto, né? Não faz. E uma outra questão importantíssima. A pessoa entra, ela compra o sistema de iluminação e instala. Quando ela reduz o custo está extremamente relacionado à qualidade. Não é que a JR Perfis cobra caro nem barato, a gente cobra o preço justo para entregar aquilo que foi negociado. Mas quando eu consigo, por exemplo, eu estou com um caso agora recente, numa academia, de uma pessoa que virou muito amiga minha também, e a gente fizemos um orçamento para ela, o valor ficou acho que R$47 mil, ela tem um orçamento de 28. Eu falei para ela assim, olha, a experiência de sair do ponto A para o ponto B, a gente pode chegar de várias formas. Eu posso ir de carro, posso ir de avião, classe executiva, classe econômica, posso ir de a pé. A gente vai chegar no mesmo lugar. Só que o custo do valor vai ser refletido lá no futuro. Então a experiência que você vai ter com esse custo vai refletir. Exemplo. Eu tenho exemplos de academia que o cliente tinha um orçamento de 50, ele fechou por 15. Eu consigo chegar no orçamento de 15? Consigo. Tem prazer de fazer esse trabalho? Eu não tenho. Por quê? No futuro, a quantidade de problemas que vai acontecer é gigante. Mas o cliente fala assim, eu aceito. Mas ele não sabe o que ele está aceitando. Porque eu vejo casos de que, por exemplo, de profissionais de eletricista, por exemplo, que ele virou um sócio da academia. Ele está ali todo dia. E é uma academia com LED piscando, academia com LED de manutenção. Colocar um andaime dentro de um ambiente de academia, depois de tudo montado, cara, é um terror. Então, aquela experiência, o detalhezinho da iluminação acaba com o sonho. E isso gera um custo passivo, vai ter que ser recorrente. Então, eu vou te falar, por exemplo, a experiência que nós tivemos com vocês. Nós fizemos um comparativo, claro. Sim. Pegamos um perfil numa loja dessa de uma Leroy Merlin da vida dessa. O perfil tem um custo, mas ele vem cru ali. Ele vem uma peça de 3 metros. Você tem que trabalhar ela. Não estou contando nem o custo da mão de obra de cortar, de fazer. Se você colocar o perfil mais o LED, o custo da soma desses dois produtos era o custo do teu perfil já com o LED, já de iluminação, já tudo pronto. Então você deixou a gente fez a comparação e eu comprei uma peça dessa na Leroy Merlin, quando chegou o teu perfil, há uma baita diferença. O encaixe da lente ali é diferente. Gostei de ouvir isso aí, porque... A espessura do alumínio é totalmente diferente. A espessura está extremamente ligada à dissipação de calor. Isso é extremamente fundamental. O LED ele tem um comportamento do seguinte. Se ele gera calor, em curto prazo de tempo, ele entra em colapso. Ele queima. Então você precisa, o LED, inevitavelmente, ele gera calor. Mas não é um calor igual as lâmpadas convencionais que aquece o ambiente. Se você aquecer muito o LED, o calor que vai gerar ali, ele vai entrar em colapso e ele vai queimar. Então você precisa controlar esse calor para aumentar a vida útil dele. Isso é fundamental. E para isso você precisa de um perfil mais adequado ao LED. Não é qualquer perfil e não é qualquer LED. Então você precisa entender qual LED vai estar aplicado e qual vai ser o perfil. Existe um cálculo para isso. Mas você me contou um ponto agora interessante. Você fez o comparativo. E fez a conta, chegou à conclusão que o custo JR Perfis por projeto estava proporcional. Então eu preciso mandar um recado pro meu time comercial para poder revisar os custos. Para baixo. A gente tá vendendo muito barato. Não, para baixo. Mas esse é o sucesso da JR, entendeu? É bom trabalho, bom preço. Sim, já tá dentro dos pilares. Por exemplo, você comentou há pouco tempo agora, questão, a R7 agora está montando um marketing voltado para franquias. Legal. A gente está começando a franquear pela toda a expertise que a gente teve em montar a academia, em administrar a academia, em fazer o negócio dar certo, porque a academia é complicado, lidar com gente é muito complicado. Então essa expertise hoje a gente está transferindo ela para o franqueado com uma diferença muito grande. Quem quiser depois pode até pesquisar. A R7 hoje está fazendo totalmente diferente do mercado. A gente vai montar franquias com royalty zero. A gente não vai cobrar royalty por franqueado. A gente quer montar várias unidades da R7 por todo o estado e por todo o país. E a gente tem vocês como parceiro hoje e a gente vai fazer questão de mostrar para o franqueado o custo da iluminação, não só o custo do impacto visual daquilo, mas o custo real mesmo, aquilo que dói no bolso. Se ele quiser comprar um perfil hoje no Mercado Livre da vida e comprar o LED e fazer toda a instalação, sai o mesmo custo hoje que da JR, né? E a trajetória, né? Primeiro, se você tiver um profissional adequado, que consiga, vamos partir do princípio que tudo vai dar bom. Então você comprou um perfil no Mercado Livre, por exemplo, fininho, chinesinho ali e tal, comprou um LED razoável e chegou bom. O profissional que vai instalar tem pleno conhecimento do que está fazendo, controle de potência, corte, manuseio.
e instalou. Então, poxa, tudo correu bem. Me fala pra mim uma obra que tudo corra bem. Nenhuma, né? Não existe. Sempre tem uma alteração no meio do caminho, né? Vai ter mudança. Então isso aí tem que ter know-how. Tem que saber o que está se fazendo. Não é mais instalar um perfil. Eu acho que isso funciona numa residencial. Se colocar uma brincadeira ali atrás de um cortineiro, fazer algum projetinho mais simples, funciona. Mas para iluminação técnica, que precisa de alto rendimento, é outro jogo. Precisa entender qual é o jogo. Não dá para você implicar tudo isso para uma academia. Pô, e a academia não pode parar, Não pode né? parar. A academia tá... E agora a academia normalmente... 24 horas. Exato, mas normalmente ela abre de 6 e vai até as 10. O espaço que tem para manutenção é muito pequeno, então você não pode errar. É uma coisa que não dá para ficar trocando, mudando toda hora, né? E assim, imagina que o custo do equipamento parado não é o custo efetivo de você fazer o conserto dele e pôr ele para funcionar. Existe um custo oculto, que é você chegar para usar o equipamento e ele não está funcionando. Então, quanto custa isso? Esse desgosto de você chegar na academia, poxa, o equipamento não está funcionando. É difícil mensurar isso. Não, iluminação... Agora replica isso na iluminação. Agora você... Não, imagina. Um equipamento, você tem 100 equipamentos na academia, um equipamento parou, você bota uma plaquinha lá de manutenção, beleza, você vai trabalhar durante o dia até você fazer a manutenção. Agora a iluminação, deu ruim, a academia ficou escura. É para tudo, né? Você trouxe aí, pra gente dar uma olhada aí, em alguns modelos de perfis e alguns trabalhos que você já faz, né? Bom, a JR Perfis, eu trouxe aqui alguns modelinhos, só para você ter uma pequena noção. Hoje são mais de 70 modelos de perfis. Por que tantos perfis? Na verdade, 70 modelos são poucos ainda, porque a gente tem mais de 1000 modelos de perfis projetados para atender os mais variados projetos. Ou seja, não é qualquer perfil para qualquer coisa. A gente tem aqui, ó, alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente vê algumas academias que tem a luz tradicional e um efeito de uma luz para cima. Tá? Então, o que normalmente é feito? Coloca uma mangueira de LED ali em cima do perfil e joga a LED para cima. Não, existem situações específicas. Então, a gente tem esse exemplo aqui, que é um perfil projetado para fazer luz para cima e luz para baixo. Ele tem um alojamento aqui para guardar a fonte, a gente chama de driver. Então, aqui vai o driver, que vai fazer a alimentação dos LEDs inferior e superior, vai dar o efeito. Então, isso aqui é planejado para isso. Cara, mas isso aqui, por exemplo, eu sem conhecimento zero. Você instala numa altura, ele vai fazer a projeção da luz dali para cima e daqui para baixo. Mas isso é decorativo ou funciona como iluminação alta performance? Alta performance. Alta performance. O que vai dizer aqui é o seguinte, esse perfil aqui ele já foi construído para receber um LED de alta performance. Ou seja, você vai colocar potência... Ou seja, não é só decorativo. Não é só decorativo. O decorativo existe, é um perfil mais fino, mais popular, normalmente da indústria chinesa, que você consegue ter esse efeito. Agora, se você pegar esse perfil e colocar aqui potência, vai ter vários problemas. Aquecimento, alguns casos, até a parte de derretimento, o LED de escola, começa uma série de efeitos. Então, isso aqui foi pensado para isso. Então, é um perfil de alta performance. A JR Perfis fabrica esse perfil, tá? É a indústria nacional. Fabricamos eles com base com até 6 metros. E cortamos e manufaturamos ele de maneira personalizada. Não só o projeto, mas você vende o perfil para qualquer um que queira fazer o projeto. Vamos dizer, amanhã ou depois o cara queira montar uma empresa de iluminação no Rio de Janeiro e quer adquirir esse perfil com você. Você vende. Sim. A JR Perfis, ela é, na sua essência, uma fábrica de perfis para lojas de iluminação. A gente nasceu nesse mercado. Como que a gente foi projetar a sua academia? De tanto eu falar para os lojistas, olha, o mercado hoje ele está tendenciando para você ter um perfil com uma barra de 6 metros. Você precisa ter na sua loja uma meia esquadria para você cortar ele de maneira personalizada para atender o cliente que vai vir comprar essa peça personalizada. Não é uma commodity, agora você está personalizando. E os lojistas com muita dificuldade de entendimento. A gente criou um departamento de projetos na JR Perfis, uma área específica, uma célula dentro da fábrica para poder personalizar isso, porque os lojistas têm essa dificuldade de entendimento. Então a gente, hoje, por exemplo, se a R7 entrar em qualquer loja e pedir um perfil da JR Perfis, se chegar lá com um projeto, você vai sair com orçamento. A JR Perfis atende todos os lojistas, atende projetos de mais. Normalmente o mercado ele vende no máximo o perfil com 3 metros. O normal é 2 metros, né? Mas o perfil com 3 metros. É uma questão de transporte. E tem um diferencial da JR Perfis que se destaca de todos os concorrentes. Nessa trajetória da vida da JR Perfis, teve um momento lá que eu considero que foi um dos momentos mais críticos. Os nossos difusores, que é a parte plástica, que a gente chama de difusão, pode tirar. Ele vai fazer a expansão da luz. A gente teve um momento que os nossos difusores começaram a amarelar. Ele amarelava, craquelava e quebrava. Eu falei, cara, de tantos perfis que a gente já fabricou, se isso começar a acontecer em escala, a JR Perfis vai quebrar. Porque imagina ter que trocar todos esses difusores e descobrir de onde estava vindo o erro.
E o pior, concorrente maldoso, né? Poderia pegar um perfil, olha, esse aqui é o perfil da JR Perfis, olha o que está acontecendo. Fazia um vídeo lá e jogava na internet e quebrava a nossa empresa. Ele é bem rígido, né? Espesso, e o encaixe dele é muito fácil, né? Fácil. É só... Acabou. Quando aconteceu esse colapso lá na JR Perfis, eu falei, cara, precisa corrigir isso aí de maneira rápida. Cara. Foi aí que a gente foi estudar de maneira profunda conhecimento sobre plástico. Fizemos ali uma imersão para entender o que estava acontecendo. A gente descobriu que estava vendo no processo de fabricação dos nossos difusores uma contaminação. Era uma contaminação processual. Então a gente comprava a matéria-prima ali, os purinhos de plástico, e fazia o processo de difusão ali, de extrusão do difusor. E nesse processo acontecia uma contaminação. A gente descobriu isso, fizemos essa correção. E nesse problema criou-se duas soluções. Primeiro, essa solução é muito legal, isso aí você encontra na JR Perfis. Nós conseguimos fazer esse difusor com lances com até 30 metros. Ou seja, ele tem uma certa... Normalmente o perfil não é com 6 metros. 6 metros, mas eu consigo fazer até 30 e fornecer esse enrolo. A parte legal é que é o seguinte, quando eu faço o enrolo, ele não cria memória, então eu vou desenrolar esse difusor. Ele não vai ficar marcado. Imagine você lá na academia, lá que você tem um lance com... Lá no campinho a gente vai ter um lance de 21 metros. 21 metros. Então você vai vir com vários perfis encaixando. Sem emenda. Aí quem tem olho clínico, você olha e vê a luz vazando. Sim. Cada das emendas. Como evitar as emendas? A gente consegue fazer o difusor até 30 metros. Então você vai ver o difusor único. Cara, isso aí dá um acabamento totalmente diferente. Um outro ponto que a gente foi muito privilegiado para resolver esse problema, a gente criou os difusores coloridos. Até aqui uma peça aqui que eu vou mostrar para você. Olha que bacana isso aqui, ó. Qual que é a sacada do difusor colorido? O difusor colorido, imagina que a gente tem a gente está pensando em performance de iluminação. É muito fácil, a gente vê algumas academias cometendo esse erro, você colocar lá uma fita vermelha. Tá? Então a fonte da luz é vermelha. Então tudo que tocar, onde a luz tocar, vai tornar aquele ambiente vermelho. Parecendo uma boate. Fica aquele negócio tudo vermelhão. Legal. Quando você vai fazer uma foto, que você vai postar no Instagram, por exemplo, você tá vermelho. Então a foto não fica legal. Então você precisa pôr filtros para resolver isso. O difusor colorido é exatamente isso. Ele é um filtro. Então você põe a fonte da luz neutra, por exemplo, e coloca um filtro azul, amarelo, verde. Então você vai ter o efeito da luminária vai ser na cor do difusor, vamos dizer assim. Então você vai ter um efeito colorido, mas a essência da luz continua sendo a fonte, que é a cor que você escolheu. No caso aqui, um neutro, por exemplo. Então você consegue minimizar esse efeito, que a gente fica, as pessoas ficam parecendo um avatar, com a cor da pele diferente. Então aqui você consegue fazer efeitos coloridos e mudando a fonte da luz. Isso aqui muda todo o jogo, principalmente quando você está pensando em identidade de marca. Isso aqui foi uma das soluções que a gente conseguiu criar com base naquele problema. E esse difusor você consegue fabricar ele para qualquer tipo de perfil. Qualquer tipo de perfil. Então a gente vai desenvolver um projeto, no projeto já começa a especificar. Olha, aqui vamos usar um difusor colorido, ou não, vamos usar a fita colorida ou não, depende da performance, do que o projeto está Por exemplo, eu sou teu cliente, eu quero esse produto específico com um difusor lilás. Você vai me entregar ele já com o difusor, já ele todo feito, soldado no modelo que eu te mandar. Na tamanho que for necessário. Já com a iluminação interna instalada, é só pegar, instalar e ligar. Mas poxa, eu vou querer uma peça dessa, no caso da academia, se não me engano, de Belfor Roxo, que eram umas peças com tamanhos exagerados, assim, peças grandes. E como que eu vou transportar isso? Porque não é só o transporte, a logística, essa peça vai passar pela porta, tem que pensar tudo isso. Então a gente vai planejar o transporte, a embalagem. Então, em alguns casos, eu vou planejar alguns pontos de corte para que essa peça seja montada no local. Um sistema como se fosse um Lego. Então ela vai se conectando, se prendendo com parafuso no local, alguns pontos específicos, já evitando vazamento de luz, para que consiga chegar no local, montar e subir a peça. Show. Bacana. Isso aqui é alguns dos diferenciais. Explicar isso por um dono de academia é muito difícil. Porque normalmente o dono ele tá, ou é um franqueado que está chegando ali, vai receber uma receita ele pronta. Ele está pensando no custo. Pensando no custo. Mas hoje a gente está fechamos a segunda unidade, né? Que é a do Campinho com vocês. E sendo sincero, não é rasgando seda, não é nada não. O custo hoje, ele é comparado a você comprar a peça e você mandar fazer. Entendeu? A diferença é que eu passo o projeto para vocês me entregam um produto acabado e eu chego lá, só faço a instalação e, graças a Deus, está dando certo a parceria. Sim. Agora eu tô vendo aqui que tem vários modelos de perfis, né? Esse aqui eu achei espetacular o tamanho dele. Aí você cria uma luminária, literalmente, né? Perfil largo, dá para você colocar potência. E falando em potência, existe uma situação também que a gente não vai conseguir ter fluxo luminoso, não vai conseguir pôr luz colocando fita LED. Por quê? As fitas LEDs ela tem uma barreira. Na essência, as fitas LEDs elas foram desenvolvidas para efeito decorativo.
Com o passar do tempo, principalmente o mercado nacional, foi exigindo que fita LED tivesse potência. Só qual é o problema? Quanto maior a potência, é um efeito elétrico, é um fenômeno elétrico. Quanto maior a potência, maior a resistência. Maior a resistência, maior a geração de calor. Maior a geração de calor, mais você vai ter problema com o LED. Você precisa dissipar esse calor. O LED ele tem que trabalhar frio, uma temperatura mais baixa. Então, quando você coloca muita fita LED, você acaba gerando muito calor. Então, você vê alguns casos de algumas academias que tem lá fita LED espalhada para todo quanto é lado. Aí você precisa abusar de ar-condicionado para poder baixar aquela temperatura. Ou seja, dá essa alteração. Dá essa alteração. Ou seja, o LED ele foi, na sua essência, criado para poder reduzir consumo energético. Só que você está usando, calor, né? Você está gerando calor e ar-condicionado, não faz muito sentido. Para isso aí, nós temos uma solução que é com os... Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Opa. Que são sistemas utilizando placa LED. Qual é a diferença? Quando a gente desenvolve um sistema com placa LED, aqui eu consigo gerar potência, gerar alto fluxo luminoso e com baixa incidência de calor. Mas e o tamanho desse perfil? É variado também? Isso aqui é variado. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para você, só para você entender. Essas aqui são as peças utilizadas numa grande rede de mercados, que alto o pé direito e fica ligado até 24 horas. Vê se tá certo a tomada aí. Rapaz. Isso aqui é potência. Isso é potência. Aqui eu consigo brincar com as cores, alterando as cores. Consigo Mas também alterando o LED ou a lente? O LED. O LED. O LED. Então aqui eu vou fazer... Consegue colocar uma alta potência, um RGB? Sim. É mesmo? E aqui, colocando RGB, eu levo para um outro nível de controle. Porque aqui eu consigo colocar uma mesa DMX, fazer o gerenciamento das cores por um controle DMX com potência. Então aqui muda o jogo. Então você imagina que você tem uma academia com o pé direito muito alto. Ao invés de você colocar várias fitas de LED, que vai acontecer vários tipos de problema. Perfil, né? Então aqui a gente vê com uma placa. Isso aqui é uma solução nacional. Isso aqui tá? Você só precisa dessa fontezinha aqui para tocar quantos metros? Então aqui a gente vai fazendo múltiplos de 56 centímetros, aí eu vou criando módulos. Aí a gente vai planejar de acordo com o ambiente. Ou seja, você pode vender essa peça 56 centímetros e eu vim encaixando uma na outra. Exato. E criando sistemas de acordo com o projeto. Isso não altera o módulo, Sim, a fonte? vai alterar. Vai alterar a fonte, né? Aqui tem até uma questão técnica, tá? Aqui não é uma conversão. Uma fonte que está alterando de 110 vezes 20 para 12 volts ou 24 volts. Aqui a gente chama drive de corrente. Então a gente está alterando a corrente do LED. Está alterando, variando a corrente do LED, a gente consegue ter um efeito de fluxo luminoso maior ou menor. Aí tem tudo a ver com a questão da temperatura também. Então quanto maior o brilho do LED, ele vai ter mais potência, que pode gerar mais resistência. Então a gente tem que planejar tudo isso num sistema para que não gere calor. O grande vilão aqui é o calor. Então, a gente conseguir gerenciar o calor, a gente consegue ter um efeito luminotécnico fantástico. Isso aqui é um tipo de equipamento que a JRP Física consegue dar até 5 anos de garantia. Caramba. Porque você coloca lá e não dá dor de cabeça. 5 anos de garantia. Queimar? Sim. Sério? Isso aqui dá pra colocar a mão no fogo. Caramba. Isso aqui é um produto muito testado em rede de supermercados. Então, assim, imagina uma rede de supermercado que tá lá ligada 24 horas. Não pode dar problema. E o perfil, você pode fazer no perfil, não sei se nesse, mas, por exemplo, na espessura do perfil que você quiser. Ou é só esse tipo de perfil? Não. Aí eu posso trabalhar essa placa dentro dos perfis do portfólio da JRP Física. Tá. Agora, pegar essa placa LED e colocar num perfil que eu comprei no Mercado Livre, não dá certo. Você vai queimar o LED. Aí não dá pra dar garantia. Por causa da dissipação do calor. Exato. Então tem toda essa ciência por trás da iluminação. Não é só colocar o LEDzinho e ligar. Então você vai ter o efeito imediato. A curto e médio prazo você vai começar a ter problema. Aí você vê alguns casos hoje, eu estive conversando com um parceiro que eu também vou estar fazendo um bate-papo com ele também, de São Paulo. Ele tem academia, ele também constrói academia para parceiros. E ele está migrando, voltando para a iluminação convencional. Porque ele foi uma pessoa que me falou, Júnior, não aguento mais o LED piscando, cara. Não dá conta. Se decepcionou. Se decepcionou. Aí eu tô doido pra perguntar pra ele. Falei, cara, é porque você, lá, o cliente que você atende, quando a gente manda um orçamento de X, ele não quer pagar esse preço. Porque ele não tem esse entendimento. O comparativo para entender que isso é caro ou barato. Então você está comparando com o quê? Então, esse nível de conversa que a gente tem bastante dificuldade de ter com o investidor ou empresário, explicar para ele que um sistema de iluminação é diferente de uma iluminação convencional. E para ele ter esse entendimento. Eu estou conversando com possíveis franqueados agora da primeira unidade da R7 franqueada e passei para ele, né, referente à iluminação. Nós vamos desenvolver o projeto arquitetônico para ele e levei ele na unidade de Realengo, mostrei para ele. Ele está super empolgado e também feliz em saber que vai diminuir o trabalho de desenvolvimento daquela luminária, né, e vai chegar pronto para ele pegar e instalar. Nós estamos fazendo um sistema com ele ele mesmo quer tocar a obra, ele não quer simplesmente pegar
a gente fechar negócio e entregar a chave da academia pronta. Ele mesmo quer tocar, eu acho isso bacana, e a gente dá essa possibilidade para o franqueado. Se envolver no negócio, né? E estamos indicando para ele as empresas no qual a gente vem trabalhando e tem dado certo. E ele falou que vai fazer uma consulta aí, depois que o projeto estiver pronto, vai fazer uma consulta com vocês. Legal. Aí. Tá muito bacana, tá muito animado com o projeto. Legal. Cara, a gente vê os projetos sendo entregues, né? E vê o resultado, a gente entende que está se desenvolvendo um bom trabalho. Óbvio que nem toda... Existem outras empresas, existe concorrente, isso é bom para o mercado, a gente está crescendo juntos, a JRPVs não está sozinha, quem dera, né? A gente não está inventando também a roda, é um negócio que já existe pronto. A única diferença é que a JRPVs é especialista nesse tipo de assunto. Nisso aqui a gente manja, a gente sabe o que está falando. Por exemplo, olha, vamos fazer... igual eu recentemente tive uma experiência agora fazendo iluminação de uma sauna. Poxa, tem uma série de critérios ali que eu não conhecia. Umidade, o tratamento, vapor da água, a sauna se é seca, se é sauna molhada. Então, a gente vai aprendendo. Existem empresas que são especialistas nisso. Então, a gente vai buscar conhecimento, agregando e vai entregando. Então, a gente vai evoluindo, né, com o desenvolvimento e entendendo cada especialidade. Por exemplo, a gente tem observado, eu tenho observado o movimento das academias, principalmente se eu estou com o tema de franquias, né? Eu tenho observado que as franqueadoras, elas têm um pacote. Então, ali é um escritório de arquitetura que desenvolveu aquela arquitetura. É feito um Ctrl-C, Ctrl-V, adaptando para o espaço, tá? Entrega uma receita, se contrata uma construtora, que muitas vezes já está homologada ali, e essa construtora tem a responsabilidade de entregar aquele projeto dentro daquele custo. Bom, ela vai correr atrás de custo. E não está errado, está tudo certo. Só que o que o franqueado tem que ter noção é que o passivo da obra vai ficar na conta dele. É ele que vai ter responsabilidade de manter aquilo funcionando. Sim. E com o custo operacional, o custo é alto. O custo é alto. O custo é alto. E é uma conta que tem que ser feita porque você chegou na franquia, você entrando na franquia, a R7 está entrando com esse plano ROI 0, mas ele tem um ROI forte que vai pagar. Sim. Ele tem um aluguel, tem toda a operação que vai ficar na conta dele. A construtora foi embora, a arquitetura entregou o projeto. Entregou a chave, acabou o problema, não é. Começou o problema. E isso é uma conta que se você não botar um equipamento de qualidade, não digo só de iluminação e equipamento de musculação, procurar colocar tudo de qualidade, a manutenção vem logo após. Se você, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha com uns equipamentos brutos, equipamentos de qualidade. Estamos trabalhando com vocês agora em iluminação. Estamos com a academia de Realengo com 6 para 7 meses de funcionamento, zero problema, zero manutenção. Que bom. Né? Tanto na parte de iluminação como na parte de equipamento. Ou seja, se isso persistir 1 ano, 2, olha o quanto você economizou fazendo manutenção. E não é uma manutenção qualquer, né? É algo complexo. Não, até para fazer a manutenção, mesmo que seja uma coisa simples, se torna caro, porque você tem que parar a academia no horário que ela esteja não em funcionamento, ou seja, a mão de obra tem que ser noturna, é andaime, é profissional. Não é só o custo do material, é o custo da mão de obra também, né? Tem que botar isso na ponta do lado. Você vê, né? É um pequeno detalhe dentro da complexidade do negócio, né? Mas ele tem que ter um fator relevante, né? Sim. Dá para ser tratado como um pontinho de luz. Não. Tem que ser levado a sério. Tem que levar a sério. Para ficar bonito e bem feito. Tu tem anunciado, tem visto na tua rede social, tem anunciado uma tabica, né? De iluminação, achei bacana pra caramba. Trouxe aí pra dar uma olhada? Cara, trouxe. Cara, pra você ver, né? Então a JR Perfis, ela tem perfis, como eu havia te falado, dos mais variados modelos. Poxa, até o mercado de... Esse aqui é o mercado de construção a seco, né? O pessoal que trabalha com gesso, drywall. Eles têm lá a tabiquinha tradicional. Sim. Que eles fazem lá a aplicação daquela tabiquinha e tal. Ela é feita de aço, a tradicional. E depois você se vira pra botar o LED. Aí vai lá e coloca o LED de baixo. Aí começa a acontecer algumas coisas legais, né? Você tem um efeito de iluminação indireta, porém, quando você olha ali de baixo, você vai vendo os LEDs. É o primeiro ponto estético. Além do que a dissipação de calor não é tão bom na chapa metálica quanto na de alumínio. O LED ele colocado nessa função, o LED que já é de baixa qualidade, imagine a dupla face que é aplicada nele. Não é uma fita dupla face da melhor. Por efeito de gravidade, o LED tende a cair. Então ele não vai descolar por inteiro, ele vai começando a barrigar. Cara, fica aquele efeito horrível. Então a ideia da tabica LED foi criar uma tabica que ela tem um efeito... Então eu planejei aqui onde colocar o LED, ela vai fazer um efeito rebatedor aqui na parede e vai ficar um efeito incrível. A gente fala assim, olha, você tem a opção de fazer a tabica de pobre ou a tabica de rico. Já tem aquele efeito legal de fazer... Deixa eu tentar demonstrar aqui nessa parede. Fazer aquele faixa de luz indireto, que você vai passar e não vai ver os pontos de luz. E consegue fazer com tabica LED. E aqui você faz a instalação na parede. Isso. Aqui ela tem até uma guiazinha. E aqui a placa de drywall. Ou seja, o acabamento... É outro. Aqui é branco. Branco. Vamos dizer que eu queira
colocar o meu teto, como é da academia, preto. Você consegue desenvolver Sim. já com perfil preto. E faço com barras até 6 metros, então facilita bastante ali o corte. Inevitavelmente você vai precisar de uma meia esquadrilha para cortar, porque o perfil é alumínio. E ele foi feito pensando no LED. Então o LED aí comunica com o drywall ali, faz um efeito bem legal. Só que aí começa a aparecer outros problemas, né? Agora que você colocou uma tabica com LED específico, mas aí a parede, o pedreiro ou o cara ali não fez um acabamento legal. Você colocou iluminação aqui premium, vai mostrar todo o defeito. Ou seja, e agora? Então eu tinha uma ideia de fazer um negócio legal, porém agora você me criou outro problema. Poxa, então agora a gente precisa resolver esse problema. Então vamos lá e vamos criar um outro modelo de tabica. Aí surgiu a tabica assimétrica. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, ela tem aqui uma simetria do LED que ele vai fazer um efeito que a gente chama de all 45. washer. Ele vai lavar com mais expansão a parede. E aqui tem um filtro, tem um difusor também. Esse difusor aqui, ele dá uma quebrada no LED e faz com que a luz tenha uma expansão melhor. Ah, ele tem aquele, vou botar assim, aquela lentezinha, Exato. Né? E ele está num ângulo de 45 graus. Que vai fazer um efeito de lavagem de luz na parede. Então aqui a gente consegue minimizar esse dano do LED. Ele faz um efeito também de lavar a luz na parede, tá? Só que mais branda. E um outro ponto legal, se você colocar isso aqui, por exemplo, numa área molhada, no banheiro, que tem um azulejo. Difusor, ele está protegido. Está protegido e não vai expandindo, deixar aquele efeito espelho. Então dá uma quebrada legal. Isso aqui são produtos que você encontra só na JR Perfis. Bacana. Aqui qual que é o lance? Que é a vantagem de ter uma indústria nacional. E até um ponto muito importante nas nossas redes sociais. A gente está ali ouvindo o profissional que põe a mão na massa. Se eu falar isso aqui para você que é dono de academia, que vai fazer efeito A ou B, para você pouco importa. Sim. Não faz muito sentido. Agora, para o profissional que põe a mão na massa, a JR Perfis está com o ouvido ali, tinindo ali, querendo ouvir ele, entender qual que é a melhor forma de criar um produto para ele instalar. Porque no final das contas, se a gente entrega um produto legal para o instalador, para o profissional, a obra flui de maneira totalmente diferente. É um profissional que, ele estando feliz, muda o cenário da obra e ele também vai ajudar a demandar. Eu tenho uma experiência que quando eu fiz Senai lá, quando eu era moleque, lá no passado, a gente trabalhava com os equipamentos ali que era fornecido por algumas indústrias. Depois que você se formava ali em eletrotécnico, por exemplo, era aquele material ali que era o bom. Então essa é uma sacada também de fazer um trabalho com os profissionais para que eles também conheçam a marca JR Perfis e comecem a demandar nas obras, escolher nas obras e colocar nos produtos na praça. Dá o seu contato aí para quem quiser fazer um trabalho com você lá. Legal. JR Perfis é líder nacional na fabricação de perfis de LED, está se tornando ainda líder no desenvolvimento de projetos especiais. Projetos como os da R7 são projetos que a gente assumiu a responsabilidade de fazer algo diferente, com a contribuição do Vicente, que deu a oportunidade para nós. Com esse tipo de trabalho, a gente está se tornando ainda autoridade no desenvolvimento de projetos, por quê? Para se tornar autoridade de fato, um dos pilares é você ter um reconhecimento público. A gente está buscando esse reconhecimento. Aqui já é um passo para isso. Tá? Então a gente está se tornando porque a gente sabe que empreender no cenário nacional hoje não é tão simples, né? A gente tem que colocar isso em prática, a gente está lutando como fortes guerreiros aqui para colocar o projeto JR Perfis como uma realidade. A gente vai se tornar autoridade quando a gente alcançar esse reconhecimento e expandir, principalmente para as grandes redes, né? A JR Perfis é uma indústria nacional, estamos em São Paulo. Vou deixar aqui o link na nossa rede social, JR Perfis Iluminação. Entre no nosso site também, conheça lá os nossos produtos. É uma gama enorme de perfis para iluminação, perfis pensados para cada aplicação. Considere JR Perfis. Não, e o trabalho dos caras são bons, né? Porque ele está trabalhando junto com a gente em parceria, é bom. Consulta, pesquisa, que vocês vão ver que o trabalho que eles desenvolvem, não só para academias, qualquer tipo de comércio, é maravilhoso. Júnior, obrigado, tá? Valeu. Sucesso. E ó, continua, que na próxima Conversa Fiada a gente vai trazer mais algum assunto interessante para você. Tamo junto. Valeu. Da hora.